Na última segunda-feira, o governo federal, ao qual sou opositor, mas aqui também sei reconhecer, se acertou. Reformulou o programa Mais Médicos, apresentou como proposta, inclusive, o pagamento de uma bolsa de mais de R$140 mil para fixar o médico que fizer sua especialização na área da saúde nos municípios mais pobres, naqueles que mais precisam do médico especialista. Senhor presidente, nós não temos especialistas hoje nos municípios pobres do Brasil. É muito difícil encontrar uma neuropediatra, um cardiologista, um ortopedista, um nefrologista nos municípios mais pobres. O que os estados fazem? Enviam para as capitais ou regiões metropolitanas. É o famoso TFD, tratamento fora do domicílio. O programa Mais Médicos, embora trate da atenção básica, é na atenção básica que você evita que se chegue o problema na alta e na média complexidade. Quando você atende o paciente lá no posto de saúde, na UBS, quando você tem um diagnóstico precoce e você o atende com qualidade, você evita que esse paciente chegue na média e na alta complexidade. O Mais Médicos não é novo, ele nasceu em 2013 e, como falei, desde meu primeiro mandato, quando cheguei aqui em 2015, sempre o defendi, porque reconheço que por meio dele é possível garantir atendimento na atenção primária a mais de 96 milhões de brasileiros pelo Sistema Único de Saúde. E por que, na minha opinião, ele funciona? Porque abre a possibilidade a um perfil diferente de profissional atuar nas regiões mais necessitadas. O Brasil tem, hoje, cerca de 545 mil médicos em atividade no país. Os dados são do próprio Conselho Federal de Medicina. A média nacional de profissionais por 1.000 habitantes é de 2,56 médicos, próxima do índice de países desenvolvidos como os Estados Unidos. Mas, ao se analisar região por região, a desigualdade na distribuição e fixação de médicos, e principalmente o acesso da população a eles, é latente. A região norte, onde fica o meu Acre, é onde a população está mais desassistida. Lá atuam apenas 4,6% dos médicos de todo o país, uma proporção de 1,34 profissionais para cada 1.000 habitantes. Isso na região norte. Nos municípios com menos de 50 mil habitantes, que é o caso de 20 das 22 cidades acreanas, estão pouco mais de 8% dos profissionais. Ou seja, no Brasil inteiro, esses municípios com 50 mil ou menos habitantes, no Brasil inteiro, 42 mil médicos. Na região norte, perdão. A maioria dos demais está concentrada nas regiões sul e sudeste, nas capitais e nos grandes municípios. Com taxa de 1,34 médicos para cada 1.000 habitantes, o Acre possui a 5ª menor taxa do Brasil, ficando atrás somente dos estados do Maranhão, Amapá, Pará e Amazonas. Seguindo a tendência nacional, a maioria dos médicos do estado está concentrada na capital. Do total de profissionais, mais de 75% atuam em Rio Branco. E os outros 300 estão distribuídos pelas demais 21 cidades acreanas. Que dá uma média aí, senhor presidente, de Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade, que contempla aqui desses 300, a metade, sobram aí de 8 a 10 médicos por município. 8 a 10 médicos por município. Imagine a dificuldade que esses municípios têm para atender suas populações. O próprio Conselho Federal de Medicina reconhece que essa desigualdade na distribuição de médicos pelo país passa pela falta de atrativos e de condições mínimas de trabalho. Ou seja, quem teve condições de investir mais de R$10 mil em mensalidade durante os 6 anos da graduação em medicina, dificilmente terá interesse em atuar em municípios isolados ou lugares como os distritos sanitários indígenas na Amazônia. E é aí que entram os médicos brasileiros formados no exterior. Muitos desses profissionais são filhos dessas cidades, filhos das famílias menos abastadas, que procuraram fora do Brasil, seja na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, em Cuba, em qualquer outro lugar da América Latina, a sua graduação em medicina, a sua vocação sendo premiada. São eles que vão para os municípios mais pobres e que são a mão de obra médica mais bem avaliada no programa Mais Médicos. Os médicos brasileiros formados no exterior têm ajudado o Brasil
a dar o atendimento da atenção básica à população mais pobre. Mas mesmo imbuídos de disposição, quando voltam para o Brasil para validar seus diplomas, esses médicos formados no exterior enfrentam dificuldades que podem atrasar em anos o início de sua profissão por aqui. Vou dar o exemplo do Revalida, programa instituído em 2019 de forma definitiva, através de projeto de lei que tramitava já na Câmara e no Senado há mais de 7 anos e que teve o texto final de minha autoria, senhor presidente, a lei do Revalida. E nós identificamos as dificuldades. Por exemplo, de 2017 a 2019, nós não tivemos o Revalida, porque não era lei, era apenas uma portaria interministerial. A partir de 2020, o programa voltou, depois que a lei foi sancionada. E nós conseguimos um grande avanço, permitir que o exame fosse aplicado 2 vezes por ano, como os exames de ordem de outras categorias profissionais, e estabelecer também que houvesse mais transparência no exame. No entanto, nos últimos exames do Revalida, nós tivemos muitos problemas graves que pontuamos ao órgão que cuida da realização da prova e da sua aplicação, que é o INEP. Tanto que tivemos, no dia 1º de março, uma importante reunião no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, com o atual presidente. Fomos muito bem recebidos no INEP pelo presidente Manuel Palácios, professor doutor Manuel Palácios, que nos atendeu, ouviu o nosso pleito, atendeu todas as demandas que nós apresentamos diante dos problemas graves da última prova do Revalida. Tenho certeza que com as propostas que nós ali apresentamos, vamos buscar a resolução dos problemas do exame, que já foram tantos e que precisam de uma resposta do poder público. Não estamos aqui pedindo uma prova fácil. O que queremos são editais mais claros, questões condizentes com o nível de medicina geral e não especialização, gabaritos corretos e correção justa. Só assim poderemos garantir que todas as 15 mil vagas que se pretende oferecer neste novo Mais Médicos sejam preenchidas por toda a população do nosso país. Portanto, senhor presidente, quero agradecer esse momento, dizer do nosso empenho na busca por um programa exitoso. Espero que o governo federal cumpra aquilo que está nos editais, que é convocar os médicos brasileiros, que o mais importante do que a nacionalidade do médico é a nacionalidade do paciente, que isso foi pontuado na apresentação do programa e, obviamente, que os brasileiros formados no exterior constituem hoje a força de trabalho mais eficiente, mais ativa e que melhor atende o paciente desde o início de suas funções. Espero também que o plano que foi elaborado para a fixação do médico nas cidades mais pobres, nas regiões mais pobres do Brasil, seja efetivamente desenvolvido e cumprido. Longa vida aos nossos médicos formados no exterior. São eles que muitas vezes vão aonde outros não vão e jamais aceitariam ir.